aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Que seu amor é sem fim. Diga ao seu sacerdote Que seu amor é. Que seu amor é sem fim. Digam todos que o têm. Que seu amor é. Que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória
Bradem. Aleluia, 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 aleluia. Feliz Páscoa! Olha para quem está do seu lado e olhe profundamente e diga Feliz Páscoa! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia. Brada! Aleluia, 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 aleluia. Feliz Páscoa! Sentai-vos. A antífona da entrada da missa de hoje, inspirada no Salmo 138, atribui às palavras que Jesus dirigiu ao Pai, assim que o Pai e ele saíram do túmulo. Jesus volta o seu olhar ao Pai eterno e diz: ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Puseste sobre mim a tua mão. Tua sabedoria é admirável para sempre. Aleluia. 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 A partir de agora, nós temos também a mão do ressuscitado que estende para nós. Jesus, vivo para sempre, recebeu a mão do Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, para que ele pudesse também estender sua mão de ressuscitado e resgatar-nos para o Pai. Esse resgate, que lembra um sequestro, o preço do sequestro, o pecado nos sequestrou na infelicidade, o pecado nos sequestrou numa vida longe de Deus, o pecado nos sequestrou e o mal cobrou um preço de resgate, que ele pagou com sua própria vida. Marcado, ferido, humilhado na cruz, foi o preço que ele pagou, para que nós pudéssemos ter também uma mão estendida para nós, em nossas horas mais difíceis, mas também nos melhores momentos de nossa vida. Como é que a gente fica sabendo que a mão de Deus está estendida para nós, agora que Cristo ressuscitou e subiu aos céus? Maria Madalena, o discípulo que Jesus amava, vão ensinar uma regra de ouro, uma regrinha perdida. Ontem nós vimos na vigília pascal a primeira regra de ouro para compreender os mistérios da ressurreição, recordar do que ele nos falou quando ainda estava na Galileia. Essa é a primeira regra. A
A segunda regra vem agora. Você vai se assustar. Eu tenho a impressão que para muitos vai ser a primeira vez na vida que escuta falar disso. No seu livrinho, página 107, o Evangelho. Vamos lá? João capítulo 20, verso 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. O contraste entre as duas realidades. Primeiro dia, Madalena que vai, é madrugada, mas ainda está escuro e a pedra do túmulo fora retirada. A manhã de domingo da Páscoa deve ser uma manhã de profunda contemplação. Para os místicos, deve ser uma manhã de êxtase, de consolação, de gozo espiritual. É a expressão mística usada para definir o sentimento que deve habitar-nos na manhã da Páscoa, no domingo de Páscoa, o gozo espiritual. Maria Madalena, que vai ao túmulo, prefigura a imagem da igreja, da Eva, que vai a um jardim que tem um túmulo, porque o jardim virou lugar de túmulo. Esta é a ideia. Desde o pecado, a desobediência de Adão e Eva, a briga entre os filhos de Adão e Eva, um matando o outro, o jardim foi entristecido e virou lugar de túmulo. Madalena vai de madrugada ao túmulo no jardim e encontra, além da tristeza de o jardim ter se tornado lugar de túmulo, é um túmulo profanado. Não tem experiência mais sofrida para uma pessoa que perde alguém querido do que ficar sabendo que o túmulo da pessoa querida foi violado, profanado. A pedra retirada indica algo espantoso. Qual a saída para a mulher madrugadeira? Versículo 2, tome comigo. Então ela saiu correndo, mas não é uma corrida somente de desespero. É uma corrida de alguém que se recorda daquilo que Cristo ensinou ao longo dos 3 anos, constituiu a Santa Igreja, ordenou a Santa Igreja no corpo do Colégio dos Apóstolos, colocou Pedro como chefe da igreja. Maria Madalena não é uma desvairada que corre, tonta, desorientada, ofegante. Ela corre, mas vai ao encontro da pedra, Pedro. Hoje de madrugada, eu acordei muito cedo e esse texto costurou minha vida essa semana. E eu fiquei pensando, meditando uma pregação do Frei Raniero Cantalamessa, o cardeal, que pregou esta semana, como falar de Pedro e da igreja em tempos de tão grandes e pavorosos escândalos como esses que nós vivemos. Os escândalos da pedofilia,
os escândalos morais, éticos, os escândalos de nós, padres, pregadores do Evangelho, bispos e até cardeais, desviando verba. Como falar da igreja? Maria Madalena, que seguramente sabia da traição de Pedro, aquele que negou Jesus por 3 vezes na noite anterior, mesmo assim, ela se recorda da oração que nós rezamos todos os dias antes da Sagrada Comunhão. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos, mas a fé que anima a vossa igreja. Mas a fé. Porque se o Senhor olhar para os nossos pecados, não sobra nada. Mas se o Senhor olhar para esses homens e mulheres tomados de fragilidade e encontrar neles uma fé que os anima a caminhar para além das coisas mais horrendas, pavorosas dos pregadores do Evangelho, sejamos nós os pregadores dos escândalos da nossa igreja, ou sejam os escândalos dos que cobram 1 quilo de ouro para aplicar verba na educação. Tudo é o mesmo escândalo. É o mesmo e único escândalo. A relação com o dinheiro e a violação do corpo, sobretudo de menores e vulneráveis. Madalena vai ao encontro de Pedro e do outro discípulo. Leia, versículo 2. Então ela saiu correndo. Leia. E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Espere um pouco. Já falei muitas vezes, mas tantas quantas o disser, deverei repeti-lo. Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, é associado ao autor do Evangelho de João. Ele, que era o apóstolo mais jovem, escreve o Evangelho, não quer colocar o nome dele e põe no lugar do nome dele a experiência que ele viveu. Se alguém perguntar meu nome é, eu sou aquele que Jesus ama. Vou te perguntar e você leve a sério a resposta que você vai dar. Qual o seu nome? Credo, igreja, reage, pelo amor de Deus. Tiago, prepara o trompete aí. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? aquele que Jesus... Aleluia, Tiago. Qual é o seu nome? Palma, igreja. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Firma, igreja. Aleluia. Só vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Põe a mão no seu coração e diga comigo: eu sou aquele que Jesus ama. Que Jesus ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E para cuidar de mim, E para cuidar da minha fé, da minha fé, o Senhor deixou a igreja. o Senhor deixou a igreja. Pedro e Madalena Pedro e Madalena são para mim a sua igreja. são para mim a sua igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Maria de Magdala vai a Jesus, a hierarquia, a autoridade, a responsabilidade canônica da norma, da disciplina, da organização. Pedro representa a estrutura hierárquica sólida da igreja. Mas a igreja não é só de hierarquia sólida e rígida. A igreja é também estrutura de afeto. O discípulo que Jesus ama. Igreja que é só estrutura
ela se torna a estrutura como a lei mosaica que virou força de morte, que Paulo diz, a lei mata. Estrutura que é só fria, sem o amor do discípulo amado, também mata. Maria Madalena vai aos dois e abre o coração. João não fala dos perfumes, mas seguramente com um vaso de perfume que carrega consigo e correndo ofegante, deve ter ela mesma se lambuzado desse perfume. E cheirando esse perfume, ela diz: juntos tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro tem responsabilidade para responder para Maria Madalena e para mim e para você. Pedro é o Santo Padre, o Papa, o colégio apostólico dos bispos no mundo, sucessores, creditados pelo Senhor para dar-nos a resposta das confusões, dos espantos que nos envolvem em nossas madrugadas, em nossos medos, em nossas dúvidas, em nossa escuridão, em nossa fadiga, em nossa correria. É para isso que a igreja foi constituída, a una, santa, católica e apostólica igreja. Maria Madalena representa a coragem de se submeter a Pedro e buscar nele a resposta obediente ao primado que ele recebera do Senhor. Ela fixa nele, na pedra, a sua dúvida. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Irmã, para Maria Madalena e para muitos de nós, a nossa experiência na relação com Deus para no túmulo. Para muitos de nós, nossa religião e nossa prática religiosa é uma prática vinculada ao túmulo. É Senhor, mas está no túmulo. E agora, um corpo desaparecido. Hoje, nós precisamos dar um salto, acolher o que a igreja, a una santa igreja, nos oferece, para compreender que a partir de hoje não é o túmulo que nos dirige, mas uma realidade nova que inclusive está dentro do túmulo. Mas para chegar e acessar a uma compreensão desta realidade nova, precisa de organização, precisa de disciplina, precisa vencer a desobediência insana, estúpida, medieval, que as redes sociais lançam internamente na igreja, com os sites e os blogs, oferecendo matéria para você duvidar de Pedro, do Papa Francisco e da igreja, e acreditar que suas praticazinhas religiosas, por mais extenuantes que sejam, estão longe da fonte que Cristo deixa. Ao contar para Pedro e o discípulo, versículo 3. Saíram então, leiam. Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Agora você vai ver entre a hierarquia e o amor, a verdade e o amor, precisa ter uma ordem. É assustador o negócio que vem. Precisa ter uma hierarquia. Os dois vão ao túmulo. Os dois, versículo 4. Os dois corriam juntos. A verdade, que é Pedro, e o amor, que é João. Mas é lógico que o amor corre mais rápido. Sempre. Mas amor sem verdade é tão perigoso
quanto verdade sem amor. Vamos ver? Os dois corriam juntos, leia. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. É lógico, é claro. Os protocolos da verdade e da justiça são mais lentos do que do afeto, não são? Demoram mais, precisam, não é? Apuração mais zelosa, não é assim. Exige etapas, exige investigação, exige levantar todas as possibilidades e suspeitas e dúvidas. A verdade e o amor se abraçam, mas por vezes eles se distanciam porque a justiça, que cuida da verdade, ela precisa de processos engenhosos que demoram, e não tem fúria maior na igreja do que esses movimentos ideológicos que morrem de raiva quando queriam que o Papa, que os bispos, que a CNBB pronunciasse logo sobre tal assunto. E a igreja diz: espera, precisa de investigação. Os papas, João Paulo II, Bento e Francisco, são moídos como carne. Porque nós nunca tivemos acesso às informações como temos nesses anos, desses 3 pontificados. A gente fica sabendo das notícias logo e ficamos querendo uma resposta logo. Um amor apaixonado, visceral, intenso, de lágrima, de emoção. Um amor de paixão que corre mais rápido, chega primeiro. Mas só é amor se respeitar as etapas que vêm. Veja. Só é amor se respeitar os passos da verdade. Repito, não tem coisa, minha mão está gelada, meu pé está gelado, mais difícil do que falar da igreja em tempos de escândalos. Eu tenho absoluta segurança disto. Mas nenhum escândalo invalida a igreja que Cristo constituiu. Os erros e os pecados de membros da igreja não são maiores do que a igreja. Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca. E o poder do inferno nunca. E o poder do inferno nunca. Nunca. Pronto. O discípulo que é afeto sabe que Jesus deixou uma estrutura não para vencer as redes sociais e os sites e os blogs de direita e de esquerda que ofendem e agridem a igreja. O discípulo amado sabe que Cristo deixou Pedro para vencer as potências do inferno, e não só dos outros blogs e sites das outras ideologias. Olhe, versículo 5. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. O que significa isso? É mais novo, é mais jovem. Pedro é o mais velho do grupo. É um idoso, chefe, passou uma noite tenebrosa, inclusive de traição ao Senhor, não foi? Negou Jesus por 3 vezes, Pedro vem arrastando. O amor é grande, mas demora Pedro. Pedro vem gritando dos outros apóstolos, vamos juntos, levantando todas as possibilidades para a gente dar uma resposta para Maria Madalena e para a igreja, porque isso vai exigir de nós. Olhou para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Demora! Versículo 6, leia. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás,
e entrou no túmulo. primeiro chega o amor, mas o amor não entra sem a luz da verdade, a luz da apuração dos fatos. O amor não entra e não faz uma interpretação própria, apaixonada como dos sites e dos blogs de direita que ofendem o Santo Padre o Papa Francisco e de esquerda que ofendia o Santo Padre o Papa Emérito Bento XVI. Mesma seita, mesma fonte de desgraça, de direita ou de esquerda, ofendeu a Santa Igreja, não é de Cristo e não é da Igreja. O discípulo que ama, respeita um ordenamento hierárquico. O velho Pedro chega, arrastado, cansado, mas tem autoridade, chega, correndo atrás, entra no túmulo e averigua. Vamos ver? Viu as faixas de linho deitadas no chão. 7, juntos. Que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Essa é a evidência mais frágil, mais delicada da Páscoa. Um pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, sobre o rosto de Jesus, que estava enrolado. Essa é a evidência mais afetiva para um bom juiz, um bom advogado, né? Ladrão de corpo não ia ter esse capricho, né? Você pode pensar assim, junto com os ateus: nossa, mas para vocês cristãos católicos a evidência mais elevada da ressurreição é um trenzinho desse? A gente diz com toda confiança: para nós a evidência do Senhor e da potência do Senhor sobre nós são as coisas mais simples e delicadas, como a criação. Tiago, vamos lá? Queria que você experimentasse hoje ser convidado por Pedro, olhando para você, a discípula e o discípulo que Jesus ama, dizendo para você: vem cá, filha, vem cá, filho, senta aqui, não toca em nada, senta aqui, reza esse mistério, contempla esse mistério, medita sobre esse mistério. Não toca em nada, não vasculha com sua pressa de jovem, agitado, ansioso, com vontade de resolver as coisas logo. Filho, desacelera essa intensidade de seu afeto e de sua paixão, aproxima a força impetuosa do seu amor, aproxima esse amor da verdade, porque amor sem verdade é tão perigoso quanto verdade sem amor. Quantas mães, quantos pais desgraçaram a vida dos filhos, dando demais amor e fazendo o paninho servir para tampar a verdade, esconder a verdade. Isso existe? Tem que tirar os dois véus, o véu que cobre o amor e o véu que cobre a verdade, e aproximá-los. Só os dois, juntos, equiparados, elevados à mesma altura e dignidade, podem serem chamados de uma única realidade: luz da ressurreição. Então, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele poderia fazer como esses sites e blogs de direita e de esquerda que reivindicam: nós temos o vídeo, nós temos as fotos, é crime, a igreja tem que reagir e fazer do jeito que nós pensamos que tem que ser a igreja.
Ele poderia ter saído de lá e criado um blog nas redes sociais e feito a interpretação dele, dizendo que o velho Pedro quis impedi-lo, ele que chegou primeiro, ele que viu. Mas ele não, ele sabe que amor sem verdade, amor sem a igreja, paixão sem igreja, vira isso que está hoje, essa histeria. Como igreja, sem amor, ele entrou, ele tinha chegado primeiro, entrou depois, e termina assim o versículo 8, ele viu e acreditou. Acreditou. Provas sutis e delicadas. A igreja que vem lenta, mas vem. O Papa, os bispos, o padre, demora, não vem na pressa sua, não vem na ansiedade sua, mas vem. Ela entra primeiro na realidade que você quer resposta. Ela precisa primeiro compreender e saber da autoridade que lhe compete, que Cristo deixou. Ela entra, a cura e apura e depois cumpre o encaminhamento. Está claro? É isso que a gente fala para os pais e padrinhos quando chegam na igreja, na secretaria querendo batizar, mas não tem nenhum critério para batizar. Os jovens quando querem casar na igreja, mas não tem nenhum critério. Tem amor, mas não tem critério. Alguém que chega na igreja querendo alguma iniciativa, algum projeto, mesmo nós padres, mas não temos critério sozinhos, precisamos de Pedro, do bispo, do Papa. Precisamos de mediações. Primeiro chega o afeto, mas um afeto que não entra sem a autoridade da verdade e da justiça. Amém? Você que é pai e mãe, vô e vó, se você sair daqui com essa planilha, com essa tabela, você vai provocar uma transformação na sua vida. Você não tem noção. Versículo 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Vai demorar para compreender que um paninho assim, e a autoridade que Cristo deu à igreja pode conduzir você a um amor pleno, a um amor acompanhado de verdade. No jardim, minha gente, tudo é sinal de poesia, né? Até um túmulo. Quão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Acha lá a letra, encaminha, bem suave aí, Tiago. Passei no jardim com a igreja, com a Santa Igreja, com Madalena, com Pedro. Você é a discípula e o discípulo amado. Passei nesse jardim. E com o Tiaguinho, que vai ser batizado daqui um pouco, inocente, puro, passei por esse jardim, busque encontrar nesse jardim não só amor, mas também verdade. Não só verdade, mas também amor. Peça ao ressuscitado para te fazer compreender a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Peça a Jesus ressuscitado. Vamos? Vocês estão demorando muito. Peça a Jesus ressuscitado para introduzir você no mistério dessa madrugada de Madalena, de Pedro, e você, discípulo e discípulo amado, experimente a consolação no jardim. Que os seus afetos, seus amores, suas razões, suas verdades, sejam agora iluminadas pela luz do ressuscitado. Reze, incline a cabeça, sinta
o toque do ressuscitado, te convidando a entrar no mistério da verdade e do amor que Ele é. Grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, e oh meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, Poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Só o trompete, vá rezando suavemente. Canta, então minha alma. então Minha alma canta a ti, Senhor. Brada, igreja. Quão grande és tu. Quão grande és tu, No jardim, na verdade, no amor. então minha alma Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Célio, só você, só sua voz na estrofe. Vai, pra gente ouvir. Canta. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre a cantar, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então Então minha alma canta a ti, Senhor. Admira, igreja. Quão grande és tu. Verdade e amor se abraçam. Grande és tu. Justiça e paz se abraçam no jardim. Então minha alma Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Sua voz, Célio. Então minha alma canta a ti, Senhor. A igreja. Quão grande és tu. Quão grande és tu. De pé. Então minha Alma canta a ti, Senhor. quão grande és tu. Quão grande és tu. Deixe o livreto no banco. Estenda a sua mão direita para o círio pascal. Estenda a sua mão direita para o círio pascal. Irmã, irmão, percorrido o caminho desta Semana Santa, chegamos nesta manhã
ao jardim, onde a justiça e a paz se abraçam, onde o amor e a verdade se entrelaçam, na única luz que é o ressuscitado. Por isso, renovemos as promessas do nosso batismo. Como igreja que Cristo fundou, acolhamos o Tiago, que será nestas águas batizado. Mergulhemos no mistério deste amor a esta criança e renovemos em nós a alegria de pertencer à Santa Igreja de Cristo. Por isso eu pergunto, e você responda com todo o vigor, com o amor e a verdade juntos no seu lábio, responda bradando, dizendo renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, você renuncia a tudo que causa desunião, preconceito, discriminação, para que o pecado e a divisão não domine sobre você? Renuncio. Você, para seguir Jesus, renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. A mão direita dirigida para o círio, a mão esquerda dirigida para a cruz de Jesus. Brada. Brada, dizendo creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Eleve as duas mãos bem alto para o céu. O máximo que você der conta, alcance o céu. Diga comigo, Senhor Deus, Senhor Deus, esta fé esta fé que eu acabo de renovar que eu acabo de renovar e professar e professar na fonte do amor, na fonte do amor, na fonte da verdade, na fonte da verdade, que é Cristo Jesus, que é Cristo Jesus, a razão a razão de minha alegria, de minha alegria, de nossa alegria. de nossa alegria. Brada Célio, amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Você, amém, 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 aleluia. Amém, amém. amém, aleluia. Traga o Tiago aqui. Padrinho, cadê o padrinho? Põe a cabecinha do Tiago aqui. Você mesmo. A mãe, o padrinho e a madrinha fiquem aqui de frente. Põe a mão no peitinho do Tiago. Vem. Coragem. Vocês prestam com medo do padre. Coisa feia. Tiago, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Tiago, pelo batismo Deus nos deu a graça de te acolher como membro do seu povo, a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo.
um povo de sacerdote, profeta e rei, para santificar, anunciar a verdade e servir a vida dos seus irmãos e irmãs, nesta vida, com os dons que o Espírito Santo te cumula, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia.